Então hoje a gente vai falar sobre definição e gráfico da função exponencial, né? Dando continuidade aí a esse assunto. A gente vai definir a função, depois aprender a construir o gráfico da função, beleza? Então vamos lá. E aí antes de aprender a definir, né? Primeiro, em que a gente utiliza a função exponencial, né? Na verdade ela tem infinitas aplicações, né? Eu coloquei algumas aqui, mas ela tem várias aplicações. Então ela pode ser aplicada em quê? Em crescimento de populações, para saber prever uma população futuramente. Pode ser população de seres humanos, pode ser população de bactérias, que é problema muito comum, né? Calcular a população de bactérias em um determinado período. Juros compostos também a gente utiliza da função exponencial. Ele tem uma característica de crescer muito rápido, né? Começa a crescer devagar e depois cresce bem rápido. Aí para saber o rendimento de uma floresta, desintegração de substância radioativa. Essa desintegração aqui é que a gente consegue encontrar a idade de alguns fósseis. Quando se encontra algum fóssil na natureza, para saber a idade dele, você faz a desintegração por carbono 14, né? E aí você encontra a idade desse fóssil. Também eu consigo medir a energia liberada por um sismo e também tomografia computadorizada. A gente faz utilizando da função exponencial. E aí só para vocês terem uma ideia do quanto a função exponencial ela pode crescer rápido, diz a lenda, né, que um famoso rei estava muito entediado com sua vida e aí pediu que os servos lhe apresentassem alguma coisa, né, para distrair o seu dia. E aí um dos servos lhe apresentou o jogo de xadrez, né? Apresentou o tabuleiro, como era que jogava. E aí ele ficou impressionado com a quantidade de opções que esse jogo lhe permitia. E aí ele chamou o servo e disse que ele podia pedir a ele tudo que ele quisesse que ele lhe daria, porque ele criou um jogo que era muito interessante. E aí o servo pediu um dia para pensar. Quando chegou no outro dia, ele disse o seguinte: ó, eu quero que o senhor me dê 1 grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro. Para a segunda, eu quero 2 grãos de trigo. Para a terceira, eu quero 4 grãos de trigo. Ou seja, em cada casa ele queria o dobro do que tinha na casa anterior. O rei riu, né? E pediu que ele pedisse outra coisa. Fez uma descoberta tão grande, né? E pediu só grãos de trigo. E o servo só riu, né? Ele disse: não, eu só quero isso. E aí o rei pediu que os matemáticos calculassem a quantidade de trigo. Passou muito tempo. E aí o rei cobrando, né, que eles pagassem, até que o matemático chamou ele e foi lhe apresentar a quantidade de grãos de trigo. O que o rei não sabia é que esse crescimento começa devagar, né? Aqui tem 1 grão, aqui 2, 4, 8, 16, 32. Só que quando chega na última casa, eu tenho 2 elevado a 63 grãos de trigo, né? Porque a contagem começa do 2 elevado a 0, que é 1. E aí só nessa casa eu tenho 9 quintilhões de grãos de trigo, que já é um absurdo, né? E aí se eu for somar todos os grãos do tabuleiro, dá um total de mais de 18 quintilhões de grãos de trigo. Dá um espaço de mais ou menos 12 mil quilômetros cúbicos. Só para vocês terem noção, se eu construir um celeiro de 4 metros de altura por 10 de largura, o comprimento dele teria que ser de 300 milhões de quilômetros, que é o dobro da distância que separa a Terra do Sol. Então o rei ficou pobre, né, e o servo ficou rico. Mas só para ter noção o quão rápido pode crescer a função exponencial. E aí a nossa definição, né, de função exponencial, dado um número real a, o a maior que zero e diferente de 1, isso já é nossa definição, denomina-se função exponencial dos reais não negativos e com exceção do zero, né, definida por f de x igual a elevado a x, ou seja, toda função formada por uma base, que o expoente é uma variável, na verdade isso aqui é uma potência, né, e aí aqui
tem uma variável, essa função ela é exponencial, beleza? Poderia ter aqui um b vezes a elevado a x, aí ela é do tipo exponencial, mas vale as mesmas características. O detalhe é que a base sempre tem que ser maior que zero e diferente de 1, porque se ela for 1, a função é constante, né? Se for zero, ela pode gerar uma indeterminação e também pode dar zero, beleza? Então, para evitar isso, a maior que zero é diferente de 1. Exemplo: 3 elevado a x, base 3 expoente x, 2 a x, 0,9 elevado a x. Ó, aqui está entre 0 e 1, né? 10 elevado a x, 5 elevado a x, 1 quarto elevado a x. Então, desde que a base seja maior que zero, o expoente a base maior que zero e diferente de 1. E aí, o que é o gráfico da função, né? Bem fácil de construir. Eu quero construir o gráfico de uma função qualquer, no caso a função 2 elevado a x. Assim como a gente fazia nas outras funções, a gente vai atribuir valor para esse expoente. Então eu vou atribuir aqui alguns valores, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Lembrando que o expoente pode ser negativo. Então vamos lá, 2 elevado a menos 3. Como o expoente está negativo, inverte a fração, né? 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, então aqui é 1 oitavo. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado a 2, dá 1 quarto. 2 a menos 1 é 1 sobre 2, dá 1 meio. 2 elevado a 0 é igual a 1. Um detalhe é que toda função exponencial ela passa nesse ponto aqui, 0 e 1, ou seja, ela corta o gráfico nesse ponto, porque toda vez que o expoente for 0 aqui sempre vai dar 1, beleza? Aí 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 a 2 dá 4, 2 a 3 dá 8. Ó, quando é menos 3 é 1 oitavo, quando é menos 2 é 1 quarto, quando é menos 1 é 1 meio, quando é 0 é 1, quando é 1 é 2, ó, quando é 2 é 4, e quando é 3 é 8. Perceba que ela começa crescendo devagar e depois cresce rapidamente. Então esse é o gráfico da função exponencial. Detalhe: aquela função, a base era maior que 1, né? Ou seja, ela é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, ou seja, 1 meio é 0,5, então está entre 0 e 1. A função vai ser decrescente. A gente faz a mesma coisa, atribui valor para x, peguei os mesmos valores, né? Fiz as continhas aqui, quando é menos 3 dá 8, menos 2 dá 4, menos 1 dá 2. Quando é 0 dá 1, ó, de novo, passando nesse ponto. 0 e 1, justamente porque quando o expoente é 0, passa no 1. Quando é 1 é 1 meio, quando é 2 é 1 quarto, quando é 3 é 1 oitavo. Se eu for colocar esses valores aqui, ó, a função agora dá decrescente. Ela começa decrescendo muito rápido e depois vai decrescendo devagar. O detalhe é que ela nunca toca o eixo x, ela sempre está acima do eixo x e sempre passa no ponto de ordenada 0 e 1. Então, se a base for maior que 1, crescente. Se for entre 0 e 1, decrescente. E aí, resumindo, com relação ao gráfico da função, né, com a base maior que 0 e diferente de 1, pode-se afirmar que a curva está toda acima do eixo x, como eu falei, corta o eixo y no ponto de ordenada 1, ou seja, no ponto 0, 1. Se a base é maior que 1, a função é crescente, e se a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então tá aqui a nossa função, né? Função é y igual a elevado a x. Se a base for maior que 1, a função é crescente e passa desse ponto de ordenada 0 e 1, beleza? Agora, se a função for decrescente, ou seja, quando a base está entre 0 e 1, aí a função é decrescente e passa nesse ponto aqui 0 e 1, beleza? Lembrando que o expoente ele pode ser negativo, o que não pode ser negativo é a base. E aí, só para não deixar dúvidas, né? Eu coloquei aqui várias funções exponenciais com bases maiores que 1, né? Aqui, ó, base 10, base 4, base 2 e base 1,5. Então são bases maiores que 1.
e coloquei bases menores que 1 maior que 0, né? Eu sei que estão entre 0 e 1, que é 1 meio e 1 quarto. Então percebo que quando ela é maior que 1, a função é o que? Crescente, ó. O gráfico da função 10 elevado a x é esse laranjinho aqui, ó. Perceba que com base 10 ela começa crescendo devagar e aí chega um certo ponto que ela cresce muito rápido, né? Porque as potências de 10 vão ficando muito grandes. Ó, 4 a base é menor que 10, não? Perceba que ela cresce rápido também, mas ela cresce um pouco mais devagar. Já a função 2 elevado a x, que é esse gráfico em azul, ó, ela vai crescendo um pouco mais devagar, né? Também é crescente, mas cresce mais devagar. E a função 1.5 elevado a x cresce mais devagar ainda. Ela é crescente, mas cresce devagar. Então, quanto menor a base, maior que 1, né? A função cresce mais devagar. E quanto maior a base, ela cresce mais rápido. Se a base que fosse 100, ela ia crescer muito rápido. Por quê? Porque a base está ficando cada vez maior. Então, as potências vão ficando cada vez maiores. Já que é o contrário, a base 1 meio, a função começa a decrescer devagar, né? E aí vai decrescendo mais devagar. Aqui, ó, 1 quarto é bem menor que 1 meio, né? Então percebe que a função já decresce mais rápido. Se fosse 1 oitavo, ela ia passar por aqui, ó, decrescendo mais rápido ainda. 1 sobre 24 também decresceria bem mais rápido, beleza? Então, quanto menor a base, entre 0 e 1, mais rápido é o seu decrescimento, beleza? Então, esse é o gráfico da função exponencial.